Bom dia, cada um e cada uma. Hoje nosso tema vai ser para que ativar nosso DNA. Vocês já ouviram falar nisso? Ativação do DNA? Para que serve a gente ativar o DNA? Como é que a gente ativa o DNA? Se faz sentido, se não faz sentido a gente ativar nosso DNA? E por que nosso DNA não já está ativo, né? Por que não já nasceu ativo? Então, esse é o tema da live de hoje. Bom dia, bom dia. Vou pedir para vocês salvarem o tema, né? Para que ativar nosso DNA? Alguém pode digitar, por favor, para eu salvar aqui? Para eu fixar aqui. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Lila Cassim, sou instrutora e terapeuta dessa técnica chamada Theta Healing. Bom dia, Lu, bom dia a cada um que vai chegando. E eu pratico essa técnica então há 5 anos, né? Em mim mesma, em outras pessoas, como terapeuta e também como professora de Theta Healing, né? Então, faz 5 anos que eu aplico essa técnica diariamente e ensino as pessoas também a fazerem isso. E a intenção, bom dia, Adri. Então, a intenção dessas lives, a gente está fazendo essas lives diárias, muito na intenção de ajudar a nossa elevação de vibração, né? Então, a gente compreende que a nível consciente e inconsciente a gente faz parte do todo. Então, tudo que existe está conectado a nós, né? Então, a gente se liga um por outro através de uma teia energética, né? De uma rede energética. Então, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais a gente ajuda que toda essa rede energética invisível eleve também sua vibração. Então, a gente entende que o momento que a gente está vivendo é um momento em que as pessoas precisam mesmo se conectar cada vez mais e se conectar a partir de uma vibração de amor, né? Então, tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Essa surpresa que estamos vivendo de maneira coletiva, global e mundial, é importante que a gente reaja a isso de maneira positiva, né? E não de maneira negativa, para que a gente ajude ao consciente coletivo a entrar numa vibração mais amorosa, numa vibração mais colorosa, né? Então a gente percebe já essas movimentações, né? As pessoas estão se dando muito, estão doando muito o seu melhor. Então, essa live aqui é uma dessas tantas iniciativas que acontecem por aí com esse objetivo, certo? Então, bem-vindo cada um e cada uma. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o DNA, como é que a gente entende isso no Theta Healing, né? O que é, que potencial todo é esse que a gente traz no nosso DNA, por que é importante a gente fazer a ativação do DNA. Alguém aqui já ouviu falar nisso antes, nesse tema antes? Em DNA, ativação de DNA, por que a gente precisa ativar nosso DNA, por que nosso DNA não está ativo totalmente, ou está ativo, tá ou não está ativo totalmente. Será que a gente realmente alcança todo o poder que nosso DNA traz? Alguém já ouviu falar nisso, gente? Ou tem curiosidade sobre isso? Nunca ouviu falar? Alguém já teve essa experiência de fazer ativação do DNA? Hoje a gente vai fazer, tá? Nunca teve a experiência. Hoje a gente vai fazer a ativação do DNA. Bem-vinda, Tati, Thalita, Regiane. Então, hoje a gente vai fazer a ativação do nosso DNA. As lives, elas têm essa intenção mesmo de ser teóricas, mas principalmente de ser práticas, né? Então, a gente traz essas ativações. No Theta Healing, a gente faz isso utilizando a onda mental Theta. A gente faz uma meditação, né? A meditação do Theta Healing para alcançar essa vibração mental chamada Theta
E aí a gente utiliza essa vibração e essa onda. A Adri levantou a mão, ela já fez a ativação do DNA. Valeu a pena, Adri? Isa também, valeu a pena, é bom ativar o DNA. Então a gente utiliza essa meditação teta, né, para ir até esse lugar de puro amor incondicional, que algumas pessoas chamam de divino, de Deus, enfim. Então essa é a grande chave do Theta Healing na realidade, né? Porque não é a gente que traz esses downloads, como a gente diz, né? Não é a gente que faz essa troca de crenças, essa mudança de crença. A gente faz isso a partir do divino, a partir da nossa ligação com o divino. A Adri tá fazendo assim, tá dizendo que faz total diferença fazer a ativação do DNA. Isa tá dizendo que é maravilhoso. Pura luz. Então, pra mim também foi assim, pra mim fez toda a diferença no meu campo energético, no meu corpo físico, depois que eu fiz a ativação do DNA. A expansão de consciência foi maravilhoso. A Adri está compartilhando aqui, né? Então, pra mim também, compartilho com vocês que pra mim também fez toda a diferença na minha vida. Então, a gente utiliza essa meditação para ir até esse lugar de puro amor incondicional que algumas pessoas vão chamar de Deus e divino. E isso é a grande chave do Theta Healing, do meu ponto de vista, né? Que é somente a gente ir até a fonte criadora, até a energia de puro amor incondicional. E a partir disso a gente se comunicar com a fonte criadora, se comunicar de verdade, né? Também ouvir a fonte, não só falar, né? Então a gente se comunica com a fonte, então a gente aprende a fazer pedidos. E aí a gente faz os mais diversos pedidos, porque não existe limite quando a gente está tratando com amor incondicional, né? Se eu estou falando de amor incondicional, então eu estou falando de um amor ilimitado. Então é infinito a quantidade de pedidos e tudo que eu posso pedir para essa energia de puro amor incondicional. Como estamos todos nós conectados a ela, a essa pura energia, essa pura fonte, porque nós somos, na verdade, né? Criação da fonte, assim como tudo que existe. Então a gente pode fazer pedidos, né? Nós somos amados incondicionalmente, então a gente pode fazer pedidos, né? Então a gente entende no Theta Healing que tem uma parte do nosso DNA, na verdade isso não é o ponto de vista do Theta Healing apenas, né? A ciência, ela reconhece que os seres humanos têm uma parte no seu DNA que não está completamente ativa. Alguns filamentos de DNA que estão desativados. Eles chamam isso de DNA lixo ou DNA sombra. Então, a ciência entende dessa maneira, né? Só que quando a gente olha para trás, quando a gente chega na literatura, principalmente na literatura das escolas de mistério, né? As literaturas mais antigas, se falava que o nosso DNA ele era totalmente ativo, ele não tinha filamentos desativados. Então, quando a gente olha para trás, para a nossa história, para a nossa ancestralidade, então o que a gente percebe a partir dessa literatura é que, na realidade, os seres humanos tinham todo o seu DNA ativo, né? Principalmente ali nas regiões mais antigas, né? Então, nos povos maias, nos povos do Egito. Então, esses ancestrais mais antigos que estavam conectados com toda a natureza, eles estavam com o seu DNA completamente ativo, né? Então, na literatura se diz que esses povos antigos que tinham, então, uma ligação genuína, diária, prática no cotidiano, com tudo que existe, né? Por exemplo, se a gente for tomar como exemplo aqui, né? Os povos nativos do Brasil, né? Os povos nativos brasileiros, eles têm uma conexão com tudo que existe. No dia a dia deles, né? Na prática deles, eles se conectam muito com a terra, eles se conectam com os elementos, né? Que antes o europeu ridicularizava isso, né? Dizendo que os nativos eles fazem a dança da chuva. Sim, a dança da chuva é sim uma ativação dos elementos, né? É literalmente as pessoas se juntarem para atrair chuva. É uma manipulação do elemento água, por exemplo, né? É um exercíciozinho que a gente tem no Theta Healing também. Mas isso era
isso era natural, né? Isso não precisava de... Eles não precisavam de um curso para ensinar essas coisas, né? A se conectar com as plantas. Então, os nativos, eles tinham todo o conhecimento das plantas. Eles se conectavam com o espírito das plantas, né? Eles sabiam intuitivamente, eles sentiam e eles conversavam com as plantas e sabiam qual era aquela planta que era bom para a saúde, qual era aquela planta que era danosa para a saúde, qual era aquela planta que ensinava a eles a entrar no nível mais elevado de consciência, né? Então essa sabedoria, ela é ancestral. Então, nessa época, né, esses povos que eles têm essa conexão com a natureza, né, a conexão com a espiritualidade de uma maneira espontânea e natural, né, uma conexão com seres de outros planos, né. Não sei se todo mundo está familiarizado com esse assunto, com seres de outros planos, né, ou não. Eu mesma, quando tive contato com esses assuntos a primeira vez, foi bem complexo para mim, já que, né, que eu tinha um ponto de vista completamente materialista. Então foi bem surpreendente para mim, né? Quando eu entrei nesses assuntos, não só quando eu entrei nesses assuntos, mas quando eu tive contato com esses seres. Então, pela primeira vez, né? Quando realmente eu senti, eu pude ver esses seres, conversar com esses seres, enfim, né? Quando passou a ser uma realidade, o mundo espiritual. Então, esses povos, eles têm, então, o seu DNA ativo, né? Quando isso faz parte do dia a dia dessa população, né? Dos povos antigos, dos povos maias, dos povos egípcios, enfim. Todas as escolas de mistério já trazem, na sua literatura, isso, né? De que nós tínhamos o DNA ativo. Então, o que foi que aconteceu? Por que naquela época o DNA das pessoas eram ativos, todos os filamentos ativos, não tinha filamentos escuros, filamentos desativados, né? Não tinha isso que os cientistas identificam como DNA lixo. Então, o que foi que aconteceu dessa época para cá? Porque é que hoje o nosso DNA tem essa parte desativada, tem isso que se chama DNA lixo. Então, do ponto de vista de Weinstein, que é a fundadora da técnica, ela diz que isso aconteceu porque a gente vem se desconectando dessa realidade completa, da realidade do todo. A gente vem se afastando dessa realidade, né? De lá para cá, com a modernidade. Então, a gente está cada vez menos conectado com a nossa espiritualidade mais genuína. A gente está cada vez mais desconectado. Vou dar uma pausazinha porque está passando um caminhão aqui. Então, a gente está cada vez mais desconectados da conexão com outros seres da natureza, como, por exemplo, as plantas, como os minerais, né, como a argila, o barro, os cristais. Então, a gente está muito desconectado aí do plano espiritual, né? A gente perdeu essa conexão com a nossa ancestralidade também, né, com o saber ancestral e também com a própria ancestralidade. Então, a gente vem se desconectando aí de seres, de mestres ascensionados, a gente vem se desconectando dessa energia angelical. Então, a gente vem se desconectando, inclusive, do próprio fazer amoroso, do próprio pensar amoroso, do próprio sentir amoroso, né? Então, a gente vem tendo uma vida cada vez mais mecânica, que vem nos afastando bastante do nosso sentimento real, né? Da nossa fé real, digamos assim, do nosso pensar verdadeiro, do nosso pensar conectado, da nossa própria intuição. Então, a gente vem se desconectando dessa nossa intuição genuína, né? Do nosso ser genuíno. Então, Vaiana Steibel, ela diz que esse afastamento, essa desconexão que a gente vem gradualmente vivendo nas nossas existências, isso faz com que a gente se desconecte, inclusive, do mestre de nós mesmos, da mestria de nós mesmos. Então, enquanto pessoa, né, enquanto ser que é criado pelo amor divino incondicional, né, todos os seres, e eu também, e vocês também, a gente tem, então, poder de iluminação interna. A gente tem um poder de ascensão, um poder de expansão da consciência, um poder evolutivo inato, que faz parte, que é inato a todos os seres provindos dessa fonte de amor incondicional, né?
Então, segundo o ponto de vista do Theta Healing, de Vaiana Stable, então todos nós, essencialmente, né, originalmente, todos nós somos mestres de nós mesmos. Todos nós chegamos aqui para cumprir nosso propósito de alma, mas a partir de uma maestria própria. Ou seja, eu mesma sou mestre de mim mesma e convivo aqui com outros mestres de si mesmo. Eu queria saber como é que tá para vocês essa conversa, tá muito forte, tá tranquila, quer uma pausa, quer um pouco mais de explicação? Porque eu sei que para muitas pessoas pode ser uma novidade, né? Para mim foi, pelo menos. Érica, bem-vinda, Thaís, Hélia. Tá tudo bem por aqui essa conversa, gente? Tem alguém achando estranha essa conversa toda de DNA, de espiritualidade, de mestria? Ou tá tranquilo? Ok, tá ótimo, tudo ótimo, maravilhoso. Então, do ponto bem-vinda, Brit. Então, do ponto de vista... tem gente que tá dizendo que tá tendo esse aprendizado agora comigo. Grata, que bom, que é importante esse feedback. Tá acompanhando. Então, do ponto de vista de Vaiana, então eu sou, ou eu deveria ser, né? Ou eu deveria ter essa consciência de que eu sou mestre de mim mesmo, estou aqui convivendo então com outros mestres de si mesmos, né? Então aqui a gente não tem desigualdades, né? Do ponto de vista do Theta Healing, a gente não tem desigualdades, né? Não tem, fulano é melhor do que eu, fulaninho é pior do que eu. Essas comparações que a gente faz no dia a dia são comparações a partir de crenças limitantes, né? Ela não é uma realidade na nossa essência, né? Ela é uma realidade na nossa mente julgadora. Mas, em essência, isso não é uma verdade. Em essência, eu sou mestre de mim mesmo, estou aqui vivendo uma experiência individual, junto com outros mestres, para a gente cumprir, então, cada um seu propósito. E a gente vai se encontrar para cumprir determinado propósito, e a gente vai se desencontrar, porque é hora de encontrar com outras pessoas para cumprir outros propósitos. E essa é a fluidez da vida. No entanto, a gente não tem a consciência real de que nós somos mestres de nós mesmos, né? A gente pode até ler no livro ou ver numa palestra, como vocês estão vendo aqui, eu vou anotar isso, né? Porque estão dizendo que eu sou mestre de mim mesmo. Sim, mas essa consciência ela não é real nas nossas células, ela não é real no nosso corpo. É como se fosse uma coisa teórica, uma coisa que eu escrevo, uma coisa que alguém me diz. Quando a gente ativa, então, o nosso DNA, isso deixa de ser teórico para ser real, para fazer parte do nosso corpo. Porque, literalmente, o DNA que estamos falando é o DNA físico, né? O DNA do corpo físico, segundo Vaiana. Então, é esses filamentos que foram apagados ao longo dessa nossa história de desconexão. Então, é esses filamentos que a gente vai ativar para, então, a gente novamente se tornar mestre, tomar para nós a mestria da nossa existência, né? E a partir disso reconhecer nos outros mestres também da sua própria existência. Tem algumas perguntas, eu vou responder, tá, gente? Vou dar uma olhada aqui e vou responder. Tem gente perguntando como é que funcionam seus atendimentos, em quais circunstâncias você é seguro fazer. Tem gente perguntando sobre os atendimentos, vou responder e no finalzinho a gente responde, tá bem? A Adri está compartilhando aqui que foi uma grande diferença, né, ter esse entendimento, fez toda a diferença na vida dela. Enfim, tem gente dizendo aqui que está fluindo com leveza. Eu vou trazer alguns ancoramentos para todas nós. Muitas crenças trabalhadas, né? A Adri está dizendo que tem muitas crenças que ela está trabalhando e substituindo e muitas outras novas. Eu vou trazer um ancoramento pra gente, tá? Que já teve muita conversa, vamos centrar nossa energia aqui. Então vamos respirar.
Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma pequena oração. Eu chamo de oração, tá, gente? Na verdade, é só uma conexão verbalizada. Então, grande fonte de amor incondicional, faço pedido para que todas as pessoas sejam tocadas por puro amor incondicional nesse momento. Em cada célula do seu corpo, em cada DNA do seu corpo. Que seja trazidos bastante energia de merecimento, de estar aqui ouvindo essas conversas, trocando. Que seja trazido um merecimento de ser luz, a consciência de ser luz para todos nós. Grata por esse momento. Então, vocês autorizam que sejam trazidos para você o que é a consciência divina do Criador, de ser quem você é, que você já é consciente do seu potencial, que é seguro para você vibrar no seu mais alto potencial, que é seguro para você co-criar uma vida a partir do seu potencial divino. Se for para você, digita sim aqui para a gente ancorar essas energias. Que é seguro para você a sensação de ser você, que é seguro e que você merece ser cada vez mais você, que já é assim agora na sua vida, que você já é cada vez mais você, que você se permite e aceita. Se for para você, digita assim aqui. Isa está compartilhando com a gente, né, que fala seguramente que sou uma antes do Theta Healing. E ao descobrir nela mesma, né, todo o poder que existe, da conexão dela com o todo, que ela é luz amorosa, que ela está muito melhor, ela é muito melhor. Érica está dizendo, né, que ativar o DNA no curso DNA básico mudou toda a relação dela com a espiritualidade, a relação e percepção com as plantas e animais, e seu poder intuitivo. Gratidão por compartilharem. Então, esse contato, e eu falo por mim também, né? Eu era super materialista e eu literalmente só acreditava vendo, né? E literalmente eu vi, né? Então, eu não sabia disso, eu não sabia que a gente tinha poderes psíquicos reais, né? Eu sabia de ouvir falar, mas eu nunca tinha sentido, experimentado realmente meus poderes psíquicos. Foi a primeira vez. Ela está dizendo que depois de Theta Healing ela está muito mais leve. Enfim. Como ativar o DNA? A gente vai fazer isso, tá, Lucy? Nem se preocupe. Quem não ativou o DNA ainda e sente que é pra você, a gente vai fazer isso nessa live, tá? Então, experimentar esses poderes psíquicos, né? Verdadeiramente experimentar. Então, verdadeiramente sentir todo o potencial que é o ser humano. Não só o ser humano, né? Todo o potencial que são os seres. Reconhecer na planta todo o seu potencial, né? Reconhecer numa pedra todo o seu potencial. Reconhecer numa árvore toda a sabedoria que existe ali, todo o conhecimento que existe ali, toda a potência divina, enfim, né? Uma árvore, então, né? Quando a gente olha para ela, uma árvore se parece muito com um ser humano, né? É como se fosse um ser humano complementar. Já perceberam? As operações, as atividades que a árvore faz ao longo do dia
São as atividades que a gente faz, né, no nosso corpo, só que de maneira complementar. Enquanto uma árvore, ela traz para a gente, né, no seu processo de respiração, ela libera oxigênio, a gente no nosso processo também, né, de respiração, de trazer essa energia de combustão para dentro de nós, a gente respira esse oxigênio e libera para a planta o gás carbono. Então ela pega esse gás carbono, faz então sua respiração e troca com a gente. Então é muito curioso, né? Quando a gente olha para o nosso corpo, para os nossos pulmões, por exemplo, né? E vê o quanto ele se assemelha a uma árvore frondosa, de fato, né? E o quanto os nossos alvéolos, ele faz ali um trabalho muito semelhante ao que faz a planta com o seu trabalho de fotossíntese, né? É muito curioso. Se a gente for olhar mesmo, a gente depende desses seres para tudo, né? Para viver, para comer, enfim, para respirar. Então, realmente como estamos conectados e como a gente, quando a gente não percebe a nossa própria mestria, a gente realmente se desconecta disso, né? De reconhecer numa árvore, numa planta, a mestria dela também. Então, só quando a gente se reconhece, quando a gente ancora a nossa mestria, é que a gente olha para o outro e para as outras pessoas e para os outros seres no mundo, né? Como realmente eles são mestres, como realmente eles e elas são divinos, entende? Então, essa é uma grande vantagem. Para mim, foi uma grande vantagem eu ativar meu DNA e foi uma grande vantagem eu ativar meus centros psíquicos, né? Para aprender a conversar com a planta, ver o espírito da planta, ouvi-la, né? Conversar com a fonte criadora, ouvir a fonte criadora de fato, né? Não apenas falar, mas ouvir. Ouvir de fato o eu superior, conversar com o eu superior de um animal, conversar com o eu superior de um bebê, enfim, conversar com o meu próprio eu superior, né? E reconhecer que existe, esse ser existe, que isso que a gente faz aqui e que a gente manifesta é só uma parte muito pequena de nós, né? Isso que se chama personalidade. Ah, beleza, eu tenho essa personalidade aqui, né? Eu não sou só isso, né? Eu sou todo um espírito aí que existe muito antes de eu me construir, me constituir essa personalidade, que é mulher, que é nordestina, que é alta, que é baixa, que é homem, que é fêmea, que tem esse nome agora, né? Depois muda de nome. Enfim, isso é só uma parte pequena da nossa manifestação aqui. Isso é muito pouco de nós. Isso diz muito pouco de nós. Diz muito pouco de todo o conhecimento aí que a gente traz ao longo de várias existências, né? Desde que nosso espírito foi criado. Então, nosso espírito também vai continuar depois que essa personalidade se despedir, né? Desse terceiro plano, desse planeta Terra. Então, quando a gente faz essa ativação do DNA, na minha experiência, eu ancorei em mim uma grande força, né? Um grande poder. Mas eu também percebi que só fazer a ativação do DNA não era suficiente, né? Só um minuto, tá, gente? Se acalmar as coisas aqui por um pouquinho. A gente tá em casa, como vocês também. Em casa muitas coisas acontecem, né? Cachorro late, gato mia, criança pede uma fruta, pede um suco, enfim, é assim. Então, só um minutinho para as coisas se acalmarem aqui, tá? A primeira vez que eu conversei com o eu superior de um cachorro foi do meu cachorro. Eu conversei com o eu superior do meu cachorro e fui fazer atendimento nele, porque a gente faz atendimento com animais também no Theta Healing, né? Com animais, com plantas, enfim. E foi muito bom, porque eu fui pedir para conversar com ele, para atender ele, e ele me disse não. Para mim foi muito bom, porque eu precisei olhar muito para mim essa questão de ouvir o não do outro, mesmo que seja um não de um animal, né? Que um animal ele também tem o direito de dizer não. Eu já tinha me treinado muito nessa coisa de sim e de não. Um beijo também. Mas ouvir o não de um animal me deixou mais treinada, realmente para aceitar o livre-arbítrio dos mestres que são todos os seres. Alguém quer colocar alguma coisa com relação à ativação do DNA? Alguma dúvida? Alguma coisa para colocar? Ou com relação a qualquer uma dessas coisas que a gente está conversando aqui?
Eu ativei meu DNA, foi no curso DNA básico, né? E muitas pessoas perguntam por que o curso de Theta Healing não tem esse nome, Theta Healing? Por que o nome do curso é DNA básico? Justamente por isso, apesar da gente fazer vários exercícios psíquicos durante o curso, são diversos, para ativar nosso poder psíquico cada vez mais, enfim, de maneira gradativa. Então a gente faz muitos exercícios, né? A gente libera muitas crenças limitantes, a gente aprende a conversar com o anjo, aprende a manifestar a abundância, aprende a manifestar a alma gêmea, aprende a trazer curas para o nosso corpo, né? E, enfim, uma série de exercícios que a gente faz. Um dos últimos momentos é a ativação do DNA, que é o exercício mais simples que tem. Aqui está perguntando, né? Você sugere que a gente converse com o eu superior dos filhos ou podemos influenciar por ser mãe? Se você sabe se você realmente sabe como fazer comunicação com o eu superior, você pode pedir autorização para o seu filho para conversar com o eu superior dele. Mas você precisa pedir autorização para o seu filho. E eu estou dizendo assim, se você realmente sabe conversar com o eu superior, é um treino, né? A gente treina isso, pelo menos eu aprendi a treinar isso dentro do Theta Healing, né? Dentro do curso de Theta Healing. Eu digo isso que é para a gente poder ter certeza que a gente realmente está conversando com o eu superior, né? E que não é uma sugestão mental. Né? Porque às vezes a gente quer fazer sugestões mentais e fazer, sei lá, ter uma torcida ou influência aí é diferente. Né? Bem diferente. Então, conversar com o eu superior, a gente faz isso dentro de um treino e dentro de um exercício. Tá bem? Que é pra gente ter certeza e a gente precisa mesmo assim da autorização do filho. A gente não pode, né? Ir conversando com o nosso filho, se ele já sabe dizer sim ou não, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dele ou dela, mesmo sendo criança. Crianças também têm livre-arbítrio. Animais também têm livre-arbítrio, plantas também têm livre-arbítrio. Certo? Então, a gente vai fazer hoje, a gente tem para vocês ativação do DNA, mas também tem ativação de um cromossomo, tá? A gente vai ativar o cromossomo da juventude. Então, é um exercíciozinho do DNA básico, tanto a ativação do DNA quanto o cromossomo da juventude. E o cromossomo da juventude, ele vai ajudar a gente a sim, tem uma ativação na nossa juventude, mas não só na imagem, não só na aparência, mas também por dentro do nosso corpo. Isso vai ajudar a gente a ter mais resistência, mais saúde, para enfrentar essas situações de pandemia e outras situações de vulnerabilidade do nosso corpo, certo? Então, vocês querem fazer mais alguma pergunta e colocar mais alguma coisa? Então a gente vai fazer aqui a ativação do DNA. É seguro, tá, gente? É simples. Sou eu que vou fazer, na realidade, para vocês. Vocês só precisam estar muito firmes do seu sim, né? Porque isso é a partir do livre-arbítrio. Certo? Então, respira. Pergunta para si mesmo, para o seu coração, se é para você agora essa ativação ou não. Pergunta para o seu coração se você está pronto ou pronta para isso. Quando a gente faz a ativação do DNA, é mais uma sensação que a gente tem, né? Vocês vão compartilhar comigo depois como é que vocês se sentiram. A gente fica mais consciente de nós. É por isso que no curso DNA básico, leva esse nome, né? DNA básico. E não Theta Healing, né? É um curso que não se chama Theta Healing, apesar de que a gente vai aprender Theta Healing. Mas se chama DNA básico justamente porque é como se fosse o principal, o bolo da cereja, né, na realidade, a ativação do DNA. Vaina diz que quanto mais pessoas tiverem DNA ativo, e eu já pude observar isso mesmo, né? Quanto mais pessoas tiverem um DNA ativo, mais essas pessoas vão vibrar
melhor e, consequentemente, a gente melhor o planeta vibra. Então, quando a gente ativa nosso DNA, por ressonância mesmo de campo magnético, né, a gente tem aí uma ativação muito, muito benéfica, não só para a gente, mas para as pessoas que convivem com a gente, para o próprio planeta Terra. Então, sempre que a gente tem chance, né, nós que somos Theta Healers, que a gente usa a técnica do Theta Healing para fazer isso, sempre que a gente tem chance, a gente faz. Não tem contraindicação, não tem nada. Nunca aconteceu nada de errado com quem fez essa ativação, tá, gente? Ao contrário. E curioso porque o apelido que vai dar para esse curso, DNA básico, é Despertando o Mestre Interior, porque é justamente nesse exercício que a gente traz esse estalo, esse despertar do Mestre Interior, né? Junto com os demais exercícios psíquicos, né, que tem. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem é que pode fazer ativação DNA? Olha, Érica, todas as pessoas que fizeram o curso DNA básico estão seguras do curso, sabem como fazer ativação, podem fazer ativação, tá? Eu digo isso porque eu não conheço outra maneira de fazer que não seja essa. Foi a única maneira que eu conheci, né? Aquela que a gente aprendeu no curso DNA básico, aquela que eu ensino também no curso DNA básico. Que é o que eu vou fazer aqui. Também não sei se existem outras ferramentas e técnicas que ajudem a fazer isso, que faça isso, que ensinem. A que eu conheço é só essa. Mas você que fez o DNA básico, sim, você pode fazer a ativação do DNA. É recomendado, então, que se faça ativação do DNA sempre. Para as pessoas, né? Alguém tem mais alguma dúvida aqui, gente? Porque eu vou fazer agora, tá? Se você tiver dúvida, né, antes de decidir dar seu sim ou seu não, coloca aqui para eu poder responder, tá bem? Ok, então respira, relaxa. Vocês autorizam que sejam trazidos para vocês. Aliás, você autoriza que seja feita a ativação do DNA a partir da célula mestra, da glândula mestra, que seja ativado todo o DNA de todas as células do seu corpo, a partir da fonte criadora, que a própria fonte criadora faça essa ativação agora, até onde for seguro, somente se realmente for para o seu bem maior. Se for para você, digita assim aqui, respira, relaxa e percebe em você, tá? Vocês autorizam que a gente faça a ativação também do cromossomo da juventude.
em todas as células do seu corpo, a partir da glândula mestra, somente se for para o bem maior. Se for para você, digita assim aqui. Se autoriza que seja ancorados em todas as suas células, em tudo que você é. A sensação de confiar, que você sabe no que confiar, quanto confiar, que você confia no seu fazer, que você sabe quando fazer, que atitudes tomar, o que são as melhores atitudes para você na vida, que é seguro para você tomar atitudes, que você sabe o que é ação na perspectiva do divino, como agir, quando agir, que é seguro agir, que você já sabe como tomar ações prudentes, que é seguro para você tomar ações prudentes e que já é assim agora na sua vida. Se for para você, digita assim aqui. Que você sabe a definição de prudência, a sensação de prudência, que ser prudente é para você, que todos os choques e traumas de quando você agir com imprudência sejam enviados à luz, substituídos por puro amor incondicional, que você já sabe como agir e ser prudente ao mesmo tempo. Se for para você, digita assim aqui. A prudência é uma boa virtude. Os filósofos diziam, né? Eu me lembro que eu estudei muito Platão e estudei filosofia também, gente. Um período grande aí da minha vida. E eu me lembro que parte do trabalho dos filósofos, principalmente os filósofos mais antigos, né? Platão, Aristóteles, enfim. E também os filósofos mais modernos, né? Nietzsche enfim. Então, parte do trabalho dos filósofos era desenvolver, era entender, era estudar como é que a gente poderia se tornar melhor, né? E eles vinham sempre falar das melhores virtudes, das virtudes que o ser humano vinha desenvolver. É curioso isso, porque agora no Theta Healing a gente tem também essa coisa, esse projeto, né, de desenvolver virtudes. Só que não a partir de teoria, mas de fato a partir de prática, né? E a prudência é uma das virtudes, né? Uma das belas virtudes que a gente precisa aprender e cultivar. A gente percebe essa coisa mais da criação das virtudes num curso chamado Aprofundando no Digno e depois em outros cursos. Vocês autorizam que tudo que a gente trabalhou até aqui seja harmonizado e ancorado em você e fique apenas o que realmente for para o seu bem maior? Que a própria fonte criadora faça esse filtro, que já é assim agora?
Como estamos, queridos e queridas? Alguém gostaria de compartilhar, dar esse feedback de como foi esse exercício para você? Quando eu ativei o DNA, para mim foi muito forte. Mas ainda assim eu senti que não era suficiente, que eu precisava de mais ferramentas. Então, ativar meus centros psíquicos também foi essencial, como eu falei para vocês. Aprender a liberar minhas crenças limitantes, a identificar, a percebê-las, a acolhê-las, mas liberar, substituir por crenças melhores, né? Crenças elevadas. Então eu senti essa necessidade. Então, por isso que, enfim, né, que eu segui aplicando a técnica depois que eu aprendi a fazer essas coisas, né, no curso DNA básico. Gratidão, Dai. Dai tá dizendo que mesmo chegando atrasada, conseguiu sentir energia, né? Ok, tô me alertando aqui com relação à hora, pra não cair. Ok, meus amores, então essa semana a gente vai trazer vários exercíciozinhos desse tipo de exercício que eu falei, né? Esses exercíciozinhos que eu aprendi no curso DNA básico. Então isso vai ser o que a gente vai trazer todos os dias da semana, para que a gente ancore cada vez mais nossa mestria, para que a gente amplie cada vez mais nossa mestria, para que a gente vibra alto, né? Vibre alto dia após dia. E apesar de qualquer coisa. Dizendo aqui gratidão pelo trabalho. Então, mais disso durante toda a semana. Acompanha com a gente. Como a gente vai ter o curso DNA no final de semana, né? Então, no sábado de manhã e no domingo de manhã a gente não vai ter live, porque a gente vai estar ocupada no curso. Mas até a sexta a gente vai ter live para trazer esses ancoramentos para todos nós, de maneira abundante aqui, amorosa, gratuita. Então, se for para você, segue com a gente. Também assiste a live depois, se quiser. A Adri tá dizendo que honra muito essa estrutura. Um beijo no coração. E até amanhã, se Deus quiser. Falar de abundância, ótimo, Dai. Vamos falar de abundância sim. Não sei se essa semana ou a próxima, porque essa semana, né, a minha proposta é a gente ativar bastante coisas aqui do DNA básico mesmo. Pra gente ativar mesmo nossas células, assim, subir, elevar nosso campo. Mas a gente pode ser um tema assim. Vocês podem sugerir temas, tá, gente? Eu não sei se vocês viram, mas tem uma enquetezinha também perguntando qual é o melhor horário para vocês. A gente começou pela manhã, mas a gente quer ouvir de vocês qual é o melhor horário, manhã, tarde ou noite. Tá bem? Então, fala para as pessoas para elas também sugerirem. Um beijo, marca as pessoas nas nossas lives para que elas também possam receber toda essa potência. Um beijo no coração de cada uma. Gratidão enorme. E até amanhã.